Muito boa noite, camaradas. Começando mais um Cineclube Luiz Buñuel. Hoje é dia 21 de maio e hoje estamos aqui para começar mais um programa. Meu nome é Isaías Filho, sou apresentador aqui do Cineclube Luiz Buñuel, o programa dedicado à sétima arte da COTV. Bom, antes da gente iniciar o programa, aqueles recadinhos iniciais, né? Não deixe de curtir, compartilhar a nossa transmissão, se inscreva no canal, né? Torne-se membro também da Causa Operária TV. Você pode aí ajudar e contribuir financeiramente com o nosso canal por apenas R$ 7,99. Esse é o plano mais barato, né? A gente tem outros planos também que você pode fazer e contribuir aí com o nosso canal, que é um canal independente, revolucionário, da classe operária, quer dizer, a gente não tem nenhum patrocínio, financiamento privado ou dos grandes capitalistas, então o desenvolvimento do canal, o fortalecimento do canal depende em grande medida aí dos seus apoiadores da Causa Operária TV. Bom, vocês já devem estar sabendo da novidade também, né? Como parte aí do plano de reformulação das comunicações do Partido da Causa Operária, né? A gente aqui no YouTube também abriu novos canais na plataforma, né? E o Cineclube Luiz Buñuel também tem o seu canal próprio a partir de agora. Então, se você ainda não se inscreveu no canal do Cineclube no YouTube, não perca tempo e já se inscreva, né? O link já está aí no chat do programa, está na descrição do vídeo. Então, quem já ainda não tiver inscrito, já dá uma força aí para o Cineclube, ajude a divulgar o canal. Em breve a gente vai subir aí todos os vídeos do programa, né? São quase aí mais de 80 vídeos que a gente está subindo aos poucos. Em breve o canal vai estar completo e mais ainda o canal vai estar com conteúdos exclusivos e novos, né? Como parte aí do plano, a gente vai começar a produzir alguns vlogs também, alguns vídeos mais curtos. E em se tratando do Cineclube, esses vídeos vão ser sobretudo de resenhas de filmes, né? Então, uma iniciativa aí bastante interessante nossa. Não perca tempo, se inscreva aí. Bom, o Cineclube Luiz Buñuel de hoje discute o tema da repressão policial, do terrorismo estatal. Vivemos aí tempos de massacre na favela do Jacarezinho, né? Então vamos aproveitar esse tema aí para discutir como o cinema retratou e retrata essa questão, né? Bom, eu não estou sozinho aqui, né? Queria apresentar os meus companheiros de programa no Cineclube de hoje, do Rio de Janeiro. Começo aqui pelo companheiro Paulo Henrique. Muito boa noite, companheiro, tudo bem? Boa noite, companheiro. Tudo bem com você? Boa noite a todos vocês que estão vendo o Cineclube agora ao vivo. Boa noite, Isaías. Boa noite os outros companheiros convidados aqui também. E é muito bom estar de volta no Cineclube, né? E vamos em frente. Vamos sair de cabeça. É isso. E tá aí o nosso terceiro participante do programa de hoje, o companheiro Caetano Albuquerque, também do Rio de Janeiro. Tudo bem, Caetano? Boa noite. Boa noite, Isaías. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal assistindo. É isso, ó. Para quem está sentindo falta aí do nosso talismã, Dudu Safadi, no próximo programa estará entre nós. Teve aí um pequeno mal-estar, fruto aí de uma gripe. Certamente não é ainda o Covid que abraçou o nosso companheiro, e semana que vem ele estará aí com a gente em mais um Cineclube Luiz Buñuel.
Bom, a gente selecionou aí alguns filmes para discutir o tema aí da repressão policial, do terrorismo estatal como sistema de dominação, né? Algumas semanas atrás, todo mundo deve estar sabendo, ocorreu aí um massacre na favela do Jacarezinho, cerca de quase 30 pessoas assassinadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? E hoje a gente aborda aí esse tema no Cineclube. Bom, a gente selecionou um conjunto de temas, né? Conjunto de filmes, perdão, e o primeiro deles que a gente gostaria de tratar, né? É um filme que a gente pode dizer que é icônico, porque ele, digamos assim, abriu o caminho para um tipo de gênero bastante comum aí nas últimas décadas, e até hoje ele é bastante utilizado aí, né? Que é o filme do policial, o gênero do policial o policial salvador do mundo, né? E que recorre aí aos métodos mais antidemocráticos para solucionar o crime, né? Bom, o filme que a gente está tratando aí hoje é o filme Dirty Harry, filme de 1971, né? Estrelado aí pelo conhecido Clint Eastwood. E eu queria até passar a bola aí pro companheiro Paulo para ele abrir o jogo, né? Dar as primeiras pinceladas aí sobre esse filme e destacar um pouco aí qual que é o ângulo do filme, enfim, como que o Clint Eastwood, no personagem Harry Callahan, ele é abordado aí no filme, né? Sim. Bom, esse filme, eu acho que é um dos filmes provavelmente mais famosos aí sobre o policial que existem, né, no planeta Terra. O Clint Eastwood, basicamente, quer dizer, não sei se ele provavelmente não fez a carreira a partir desse filme, mas catapultou a carreira dele ainda mais assim, para frente, né, do que já estava, né, com as outras produções de Velho Oeste que ele tinha feito. Esse filme, ele segue, né, a vida desse policial, o Harry Callahan, esse homem que está na tela, que é um policial daqueles tipicamente anti-heróis, né, vamos dizer assim. Ele não é ele é um policial que é meio sanguinário, que não segue, que de vez em quando segue regras, de vez em quando não segue. É como se fosse um homem que você não tem controle sobre ele, né? Assim, você vê várias cenas dos policiais falando sobre o Harry, né? Ou falando diretamente com o Harry, né? Que também é um policial até de alta patente ali dentro do precinto, dizendo, não vai ter nenhum outro banho de sangue, hein? Assim, como se fosse uma ocorrência normal, um banho de sangue, né? Que um policial faz. E assim, mesmo assim ele é mantido empregado e é considerado como um desses policiais que são mais eficientes do que os outros. O filme inteiro é basicamente um dia na vida, um dia de trabalho. Basicamente, o último parceiro dele foi jogado no hospital, né, com vários ferimentos terríveis, depois de um desses banhos de sangue ordinários aí da vida do grande Harry, do Dirty Harry. E, além disso, um novo psicopata ataca a cidade de São Francisco, como é normal. Assim, você vê mais uma vez, como é comum também, né, nesses filmes policiais, você demonstrar o que é o crime, o que é que o policial, os policiais mais eficientes batalham contra, que não é um crime normal, não é apenas um assalto ao banco. Na verdade, no começo do filme, por exemplo, tem um assalto ao banco que o Dirty Harry ele simplesmente encontra sem querer, né? Na verdade, é nessa cena que ele encontra um assaltante de banco e ele vai lá com a pistola Magnum 44, a mais forte do mundo, eu fui dito, não sei se é verdade, e matou e atirou e conseguiu, né, impedir que o banco, né, que os banqueiros sofressem
algum problema econômico ali. Que bom para os banqueiros, né? E para a população em geral, talvez, quem sabe. É nessa cena, na verdade, que uma das frases mais famosas do filme é falada, né? Você está se sentindo sortudo, seu punk? Você vê, assim, o desprezo que ele tem contra qualquer criminoso, assim, mesmo que seja de baixa patente como esse, né? Mas, é claro, o que o policial batalha, né? Nesses filmes, a mitologia é que o policial, de verdade, ele é como se fosse um super-herói, um justiceiro, e ele batalha contra um mal acima de um problema econômico. O mal que o policial ataca não é algo assim que tem sua origem em problemas materiais e problemas sociais de uma sociedade. Não, é uma coisa assim, é um problema mental, é uma coisa que vai sempre estar lá e ela é independente de lógica ou razão. O filme ele é baseado também do Zodiac Killer, né, que é um assassino da época dos anos 70 e 60 que aterrorizou aí os Estados Unidos, mas que é bem conhecido hoje em dia também. O filme mostra basicamente esse tipo de policial, é um policial, né, que similarmente ao filme que a gente vai falar mais tarde, que é o Tropa de Elite, né? É um filme que demonstra um policial que é muito eficiente para o seu meio, né? Que tem que lidar com o seu chefe que é incompetente, que não consegue ir além da lei para conseguir acabar com esses vagabundos, vamos dizer assim, a terminologia correta, né, do filme, e que, bom, demonstra, né, que o único meio necessário para limpar a cidade, vamos dizer assim, seria burlar as leis e pular os direitos humanos, né, e simplesmente pegar no pesado, não limpar as mãos depois, vamos dizer assim, né? Que é uma coisa bem comum, né? Esse filme, na verdade, não é o primeiro filme que provavelmente que usou que demonstrou esse tipo de mitologia com a polícia, né? Mas é um dos filmes que consolidou essa visão, né? Criando um gênero inteiro de filmes policiais, onde, primeiro, o policial, um anti-herói, ele batalha um mal, assim, que não é um mal que independe de lógica, né, racional, assim, da sociedade, mal psicológico, que sempre acontece, que pode matar qualquer um nas ruas, né? Afinal, o assassino do filme é um cara que mata uma pessoa. O áudio aí, seu Paulo, ele começou a falhar agora, deu uma cortada. Enquanto você resolve aí, a gente vai discutindo aqui, né? Continuando aí, pegando o gancho daquilo que você falou, é interessante notar, não sei se todo mundo sabe, mas esse filme, né, o Dirty Harry, ele é uma espécie, como a gente disse, ele meio que inaugura aí essa série que, assim, ficou muito comum nos anos 80, 90, né, do policial que pode ultrapassar todos os limites, todas as regras, enfim, os direitos democráticos, né, se a gente for analisar do ponto de vista mais político, né, pode ultrapassar tudo em nome do combate ao crime, né. Alguns episódios atrás, a gente analisou a figura, por exemplo, do Jack Bauer, que é, digamos assim, um Dirty Harry mais recente, aí, né, mais atual, e ligado aí à questão da guerra contra o terror, né, que é também um outro cavalo de batalha aí do imperialismo nos dias atuais, né. E isso, seu áudio agora tá normal. Pode continuar falando. Não então assim, o Dirty Harry é interessante, né? Porque de fato ele marca, digamos assim, esse ponto na história aí do cinema, né, recente. E ele assim, é uma espécie de expressão dessa visão da força repressiva como um instrumento
de salvaguarda da sociedade, né? O policial, a polícia, a instituição repressiva, ela é o, digamos assim, o guardião, né, dos valores, enfim, da proteção da sociedade contra os criminosos, os agentes do mal, enfim. É a linha que segue o filme, né? Não sei se os companheiros gostariam de acrescentar mais alguma coisa. Né, a linha do filme... Eu queria chamar a atenção para um aspecto do filme, que é engraçado, que ele joga aí com uma metodologia, né, que a extrema-direita... que o apelo, né, da extrema-direita, de que o policial ele precisa, né, sujar as mãos para fazer o trabalho dele, né, para fazer aí alguma justiça, né, e tudo mais. Aí também ele joga com uma mitologia que a própria esquerda, né, setores da pequena burguesia e de esquerda, eles acreditam, né, que seria o caso aí de você ter algumas maçãs podres, né, dentro da instituição policial, né? Então, você tocar na questão, né, do papel real da polícia, né, de uma força criada aí para reprimir a classe trabalhadora, não é tocada no filme, ela não está presente. Ela é uma coisa, tem esses dois aspectos, né, da questão. E esse ponto que você levanta, né, Caetano, deixa para a gente já entrar no nosso segundo filme do programa, que é aí um dos grandes... se eu não estiver enganado, foi a maior bilheteria do cinema nacional, né? E foi aí um dos filmes mais polêmicos, aí, para usar uma palavra meio estranha, dos últimos tempos, né? Tô falando aqui do Tropa de Elite, né? Filme dirigido pelo José Padilha, e que, digamos assim, a gente pode dizer que segue uma linha bastante similar ao do Dirty Harry, né? A diferença que a gente pode dizer é que ele é um filme bem brasileiro, porque ele já retrata aqui a realidade brasileira, já tem os traços particulares da sociedade brasileira no filme, negócio bastante interessante nesse sentido, né? O filme foi lançado em 2007, né? Na verdade, o filme tem 2 episódios, né? O primeiro é de 2007, é o chamado Tropa de Elite, Missão Dada, Missão Cumprida, né? E esse filme, ele marca aí também um ponto muito parecido, pelo menos muito parecido não, mas ele também é icônico, eu diria, desse tipo de cinema, eu acho que no Brasil, né? Eu acho que na história do cinema brasileiro, ao contrário da história do cinema norte-americano, a gente não tem essa tradição de apontar o policial, a instituição repressora, como algo positivo, né? A gente não tem essa tradição de filmes policiais, né? Como tem o cinema norte-americano já há bastante tempo. E o Tropa de Elite, ele meio que reproduz esse traço do cinema norte-americano aqui em solo brasileiro, né? O filme mostra e retrata o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né, o BOP, Esquadrão de Elite da polícia, né? O personagem principal é um capitão, o famoso Capitão Nascimento, né, personagem interpretado pelo Wagner Moura, e o filme mostra aí também, né, o BOP com alguns traços bastante positivos, né, do ponto de vista social, né? Um primeiro traço é que o BOP seria o órgão incorruptível, né? O filme, nesse sentido, ele faz um contraponto, né?
entre o próprio BOP e a PM, né, do Rio, né? A PM seria o órgão dos corruptos, né? Enquanto o BOP seria a instituição dos combatentes do crime, né? Daqueles que, de fato, dedicam a vida aí a combater os criminosos, e, nesse sentido, eles estariam aí protegendo a sociedade, né? Esse é um dos primeiros pontos que ficam destacados no filme, né? Isso aí aparece no filme, sobretudo na questão do recrutamento, né? O BOP aparece como uma instituição de elite, de fato ela é, né? Tem um mecanismo de seleção, né? Um sistema de treinamento lá bastante duro, né? Para dizer o mínimo. E os recorrentes, as figuras recorrentes da PM que tentam ingressar no BOP, e figuras assim bastante, digamos assim, conhecidas pela sua atitude não tão voltada à moralidade pública, né? Em geral, os PMs corruptos, eles sofrem bastante na mão dos agentes do BOP, né? Isso aí fica bastante destacado no Tropa de Elite 1, né? E um segundo ponto, né, que eu queria destacar, e aí eu já passo para os companheiros para o debate, é que o inimigo, né, do Tropa de Elite 1 é de um lado, né, é o traficante de drogas, né, e de outro é o consumidor de drogas, né? O traficante, ele é colocado, em geral, o personagem representado pelo traficante no Tropa de Elite 1, ele é um personagem que não aparece muito bem desenvolvido, né? Ele é uma figura ali que cumpre um papel meio que acessório no filme, né? Nesse sentido, ele é uma figura que está ali meio que só para representar a figura do mal, né? No final das contas. E, de outro lado, né? Já aí um pouco mais desenvolvido, aparece a juventude, né? Estudantil, sobretudo, né? Universitária, né? Que aparece como os consumidores, né? Da droga, né? E nesse sentido, você, digamos assim, tem completo aí a concepção de mundo da extrema-direita, né? Famoso bandido maconheiro, né? O traficante, e depois você tem o maconheiro, né? São os dois inimigos contra os quais os agentes do BOP lutam aí no Tropa de Elite 1, né? Quer dizer, é a típica visão do bolsonarista, né? Isso aí a gente está falando de um filme lançado em 2007, né? Quando o fenômeno do bolsonarismo ainda era algo praticamente inexistente, né? Você tinha aí ou pelo menos assim, quanto fenômeno mais organizado, né? A gente dá para dizer que o bolsonarismo é um fenômeno difuso nessa época, mas o Tropa de Elite, ele já meio que, nesse sentido, é um sintoma, né? Da formação desse fenômeno, né? Aí eu passo a bola para os companheiros para alguns comentários aí. Alô? Eu consigo... Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, que bom. Eu acho que, em comparação com o Dirty Harry, que a gente acabou de falar, esse filme tem, assim, como o inimigo principal desse policial aí, que tem que quebrar as regras, aquele durão, muito mais bem definido, né, do que no Dirty Harry. É inacreditável, assim, você já vê. O inimigo é justamente o favelado maconheiro da favela, né, e os traficantes em geral. No Dirty Harry, é muito mais difuso quem é o vilão, assim, quem é o principal inimigo, assim, do cidadão de bem, vamos dizer assim. Acho que é uma coisa interessante, se demonstra um tipo de desenvolvimento aí da direita, da expressão da direita nesses filmes, né? Quer dizer, pelo menos na minha concepção. Os companheiros têm alguma coisa a falar sobre isso? Eu queria que eu colocar, né, que essa questão, né, o BOP aí como
uma força pura, né, incorruptível, é o extremo oposto, né, do que acontece. O BOP aí, ele por ser pessoas selecionadas aí dentro da PM, o aparato ele seleciona aquelas pessoas mais assassinas, né, mais violentas, para fazer esse trabalho aí mais, digamos assim, de intensidade, né? Então, o filme ele passa uma ideia completamente diferente e segue um pouco a linha da própria obra do Padilha. Ele tem essa característica, né, de sempre criar, né, um policial aí incorruptível, que quer fazer a justiça independente, né, das leis, independente da sociedade, dos políticos, é sempre isso, né? Independente da imprensa. Então, eu acho que é isso, né? Se esses companheiros gostariam de adicionar alguma coisa. Eu acho interessante a gente discutir, né, a trajetória do Padilha também, né? Porque o Padilha, né, ao tempo do lançamento do filme, ele era uma figura ali muito ligada ao PSOL, né? Ele era tido como uma figura de esquerda, né? Uma figura próxima ali a essas figuras intelectuais e artistas muito próximos ali, ou que orbitavam em torno ali do PSOL, né? E é bastante conhecida a relação dele com o Marcelo Freixo, por exemplo, né? E isso aí dá um pouco da medida, né, do quão próximo essa esquerda ela tem concepções bastante similares às concepções da extrema-direita, no final das contas, né? No limite, concepções fascistas, né? Porque o Tropa de Elite, né, como eu mencionei no início, ele meio que ele abre uma tradição no cinema brasileiro que era meio que inexistente, né? Ou pelo menos muito fraca, né? Agora tem séries também sobre o BOP, realmente inaugurou um estilo aí que não tinha. Né? Não, e assim, foi um filme absolutamente comemorado pela direita, né? Eu lembro de uma capa da revista Veja, logo no lançamento do filme, que era assim, uma capa... Eu não vou lembrar exatamente qual era a manchete, mas era assim, surge o herói nacional, né? Enfim, temos um herói no cinema. Era, assim, algo vangloriando o Capitão Nascimento, né? Uma cabra, né? Exato. O filme, ele tem ele assim, tem uma eficiência, né, de passar esse discurso de herói, né? O cara vai lá, né, ele tá numa vingança pessoal aí, invadindo uma favela, torturando um morador, né, para vingar lá o amigo dele, né? Finalmente ele encontra o cara, ele executa o cara, mas assim, o filme ele tem essa eficiência também, porque o cara era muito mal, ele queimou um jovem, então ele realmente ele fez muito sucesso, né? Eu lembro que se eu ficava ouvindo as frases do filme várias vezes, assim, realmente marcou de certa maneira, o cinema mesmo, nacional. E é interessante também que o filme, ele sofreu por parte da esquerda, ele sofreu algumas críticas, né? Muita gente mencionou o caráter fascista do Tropa de Elite 1, né? Eu acho que com acerto, à época, o Partido da Causa Operária, por meio da sua imprensa, a gente destacou esse fato também, né? E o Tropa de Elite 2, né? Dá para ver assim, muito claramente o movimento que o Padilha tentou fazer, né? Ele fez uma manobra, né, no final das contas.
que foi inserir o esquerdista pequeno burguês ali no filme, né? Não tem, o Tropa de Elite 1 não tem nenhuma figura, digamos assim, minimamente progressista, né? No enredo do filme, é o Bop, e o Bop, né? É o Capitão Nascimento dominando a cena do início ao fim, né? E no 2 ele coloca o personagem do Fraga, né? Inspirado no Marcelo Freixo, né? Como a gente já mencionou, né? Que é uma espécie ali de também deputado incorruptível, né? O deputado que combate as milícias no Rio de Janeiro. Quer dizer, é também uma espécie de versão esquerdista aí do combate ao crime, né? Que ele insere ali no filme, e no final das contas, o filme ele até ele é interessante porque ele mostra o quanto essa esquerda, no final das contas, ela é uma aliada da direita mais fascistoide, né? Porque no filme, né, no final das contas, você tem uma aliança entre o personagem do Fraga, né? Vamos ser claros, do Marcelo Freixo, com o Capitão Nascimento, né? Que no Tropa de Elite 2 já não está mais no comando de um batalhão específico, já não está mais em solo, mas já ocupa um cargo na Secretaria de Segurança Pública do governo do Rio, né? Nesse caso, é engraçado também lembrar que ele foi expulso, né? Porque ele fez um massacre lá na prisão e pegou muito mal, né? Mas é engraçado também que o próprio emprego lá na secretaria que o Wagner Moura, o personagem do Wagner Moura, ele pega, o Capitão Nascimento, ele é meio que a proposta, né? De você equipar a polícia com mais inteligência. É uma coisa que você vê no pessoal. É muito interessante essa questão mesmo, que são mesmo dois lados da mesma moeda. E até se refletiu na própria realidade, né? Que teve a candidatura do pessoal aqui no Rio, que teve um coronel da PM como na chapa da prefeitura na última eleição. Exato. Não, é a famosa esquerda chave de cadeia, né? Adora uma repressão, adora uma política de segurança pública, né? Adora um PM. De fato, ela é representativa aí dessa concepção política, né? Bom, aproveitando aqui, companheiros, queria já dar algumas boas noites aí para o pessoal que nos acompanha aqui no chat da Causa Operária TV. Queria agradecer aqui ao companheiro Carlos Nishimiya, que nos deu aqui um superchat e deu uma boa noite para a gente. Boa noite, companheiro Carlos. Muito obrigado aí pela contribuição. Eu queria dar uma boa noite aqui também para o companheiro Igor Teodoro, companheiro Juca Simonardi, Aurélio dos Santos, o companheiro Nishimiya menciona aqui também o filme Judge Dredd, né? E ele fala o sonho da burguesia, né? Um sujeito que já é policial, juiz e executor das sentenças, né? Não, exatamente. É a linha de fato desses filmes, né? O companheiro Juca Simonardi fala aqui, comenta sobre o Padilha, né? Ele me diz: não por acaso o Padilha é um dos diretores brasileiros mais famosos nos Estados Unidos, né? De fato, o Padilha aí é meio que um representante nacional aí dessa tradição direitista aí do cinema norte-americano aqui no país, né? E, enfim, enveredou aí por uma carreira internacional, né? Tem o Robocop, enfim, Narcos, né? Acho que em algum momento caberia aí um cineclube só sobre a trajetória do Padilha. Eu acho um negócio interessante para se fazer aí. E fica
Fica a dica aqui para a gente, né? Bom, acho que a gente pode continuar, companheiros, e já entrar agora no nosso terceiro filme do dia, que é o filme Carandiru, do Hector Babenco, né? Aqui a gente já muda bastante de figura, né? E de ângulo, né? O filme Carandiru é um filme de 2003, né? Baseado aí no livro Estação Carandiru, do médico Drauzio Varela. E é um filme aí baseado nas experiências que o Drauzio Varela teve atuando como médico aí nos presídios brasileiros, né? Em especial aí no complexo do Carandiru, onde ele fazia um trabalho de prevenção à AIDS aí na casa de detenção, né? O filme ele narra aí algumas histórias, né, dos detentos do presídio, né? Que o Carandiru, não sei se todo mundo sabe, mas ele já foi a maior prisão da América Latina. E o filme, no final das contas, retrata aí o famoso massacre que aconteceu em 92, né? Eu queria passar a bola aí para os companheiros detalharem um pouco mais aí a perspectiva do filme, né? Como que o Babenco aí retrata a questão da repressão, a partir de qual ângulo que ele representa os detentos, os presos, enfim. Passo a bola aí, sobretudo para o companheiro Paulo, que pode começar. Sim, bom, o filme ele retrata, né, um evento muito importante na história do Brasil, eu diria, né, que seria o massacre do Carandiru. Né? Para aqueles que não estão, que provavelmente ouviram falar, mas não estão familiares com todos os detalhes, né? Foi uma chacina que aconteceu no maior presídio, né, da América Latina, como o companheiro Isaías falou, em 2 de outubro de 1992. Né? Estava tendo uma rebelião nesse presídio, que era um presídio super sobredotado, né? Tinha 7 mil detentos entre todos os pavilhões lá do Carandiru, só que, pelo visto, eles só tinham capacidade para 4 mil pessoas. Né? E para conter essa rebelião, basicamente o Estado de São Paulo jogou toda a força da polícia militar em cima, e o que gerou, claro, como você poderia esperar, né, quando tem envolvimento da polícia militar, um massacre de 110 pessoas. Né? O filme, então, ele, partindo dessa origem, dessa história macabra, né, que esse filme se passou ele foi feito 10 anos, 11 anos mais ou menos depois desse evento. Ele é baseado como o companheiro Zé falou, nesse livro do Drauzio Varela. E nesse quesito, né, ele também serve como um testemunho dos prisioneiros. Né? Você vê, no começo do filme, você vê já que a gente segue, né, um enfoque bem grande na vida desses prisioneiros, desses detentos, né, todas as peculiaridades, diferenças individuais entre eles, o que eles fizeram antes de entrar, as histórias deles, e é claro, como eles reagem também à questão da AIDS, né, a gente vê várias questões especificamente carcerárias, né, como, por exemplo, homossexualidade, sexo entre os detentos, doenças passando um pelos outros, né, como é que eles se organizam, né, todos os detentos cozinham eles que cozinham para eles mesmos, né, eles também têm, assim, o crime não deixa de acontecer dentro do negócio, mas, assim, o filme, ainda assim, ele consegue ser aconchegante, vamos dizer assim, né? Mesmo tendo em conta o meio onde o filme se passa, ele consegue ser aconchegante nesse quesito, né? De mostrar a vida, de mostrar a humanidade dessas pessoas, antes e mesmo dentro do presídio, né? O motivo elas estarem lá, coisas desse calibre. Tem várias cenas muito, muito, vamos dizer assim, aconchegantes, né? Bem aconchegante, esse é o termo correto, né? Até que a gente chega no momento da rebelião em si, né? Aí a gente conhece os pontos principais, né? A gente conhece até esse momento da rebelião,
que é um momento final do filme, a maioria dos detentos de relevância, né, que foram os detentos entrevistados pelo Dr. Drauzio Varela no filme, né, do livro dele, né, a gente também conhece figuras que são um pouco mais bem pintadas do que realmente são, por exemplo, né, pelo menos na minha concepção. Eles, por exemplo, eles pintam o filme, a força carcerária, né, a polícia lá e o chefe da cadeia como pessoas muito mais bem equilibradas, vamos dizer assim, do que a história nos demonstra, né, depois do acontecido. Assim, tem uma frase que o próprio chefe da prisão fala pro doutor, né, que não tem nome, a personagem não tem nome no filme. O chefe do presídio, ele fala: a prisão é deles, se eles quiserem sair, eles saem. Assim, não em questão de que eles estão livres para sair, mas em questão de que é muito prisioneiro, os prisioneiros eles têm uma liberdade maior, pelo menos sobre a administração desse homem. Assim. Mas aí quando acontece a rebelião, você vê como as coisas são, né? Esse chefe é o cara que diz para eles largarem as armas. Claro, ele faria isso, como qualquer chefe faria, de prisão, né? E depois ele que manda a polícia entrar e tomar conta do negócio, né? O que causa todo o estardalhaço. Né? A rebelião, assim, independente do motivo que o filme demonstra por que a rebelião aconteceu, no final das contas, as cenas da rebelião e depois do massacre policial, quando a polícia entra de maneira meio desesperada, tentando conter uma rebelião, assim, meio também desesperada, você vê, assim, que a polícia começa a atirar e depois não para mais de atirar. Né? Você vê cenas muito fortes, assim, depois de matar quase centenas de pessoas aí, indo pelos corredores e matando as pessoas, você ainda vê eles pegando as pessoas sobreviventes, levando para os corredores da prisão e dizendo: quem está vivo vai ter que gritar, viva o choque, mandando todo mundo gritar isso. Assim, não só apenas coisas como essa. Tem uma outra cena, por exemplo, daqueles que já viram o filme provavelmente, que eles estão acostumados com os spoilers que a gente diz aqui, onde um policial ele entra. Um minutinho. Oi. Desculpe. Que o policial ele entra numa cela e ele vai matar um homem, só que ele acaba não matando esse homem porque ele parece com o filho dele. Então você vê, tipo, uma completa maldade, vamos dizer assim, um completo desprezo pela vida humana e pelas regras. Aí você vê como esse mito do policial que burla as leis, como é que na realidade ele toma um caráter muito macabro, né? Quando você entra nesse contexto aí onde tem um encontro entre força policial e os presos, né? Que eles já são presos, eles já são confirmados como vagabundos, entre aspas. Esses companheiros têm algo mais a dizer. Eu queria colocar aqui, o Carandiru aí o filme anime que mais uma parte aí do panorama que a gente está fazendo sobre a repressão, né? Aqui, do Estado burguês, né? Você tem aí a polícia, né? Que realiza chacinas aí, né? O Carandiru é mais um exemplo, né? Que a chacina aí que teve recentemente no Jacarezinho não é um ponto fora da curva, né? É algo recorrente aí. Mas que fala um pouco das prisões também, né? O que é esse sistema penal, né? Esse depósito aí de pessoas, né? Aí e que elas estão lá, né? Completamente condições desumanas e aí coisa quando foge do controle, o Estado vai lá e realiza aí uma repressão brutal, né? Mata aí, centenas de pessoas. Não, a gente pode dar prosseguimento. Eu para fechar, né? Só para arrematar sobre o Carandiru, né? Eu acho o seguinte, né? Quando a gente discute repressão estatal, a gente está falando sempre de uma repressão dirigida contra
a população mais pobre, né, mais explorada e oprimida da sociedade. Né? E assim, a população carcerária é, digamos assim, um dos setores dessa população, né? Digamos assim, é o setor mais oprimido ali da sociedade, né? É o setor contra o qual a máquina de guerra do Estado está voltada, né? E o Carandiru, assim, o grande ponto positivo do filme é que justamente ele mostra, né, a vida desse setor da sociedade, né? Por meio ali das experiências que o Drauzio Varela teve nos presídios, você consegue ter um pouco da noção de como é a vida desse setor da sociedade. Como é que o cara foi parar ali na cadeia, enfim, quais o périplo pelo qual ele passou para chegar ali, enfim, é um pouco... É um ângulo, né, que, digamos assim, também contraria um pouco a visão da direita, para quem... Assim, o bandido é um ser... digamos assim, maléfico, demoníaco, desde o início, né? Você tem uma visão um pouco mais... O filme apresenta essa visão um pouco mais calibrada, mais correta, né? E mostra um pouco digamos assim, da origem social do crime, né? Ou como o cara se torna um criminoso, enfim. Ele tem essa visão mais positiva, assim, ele consegue descrever a realidade com mais precisão, né? E, bom, se a gente fecha aqui o Carandiru, a gente já entra, então, nos dois, digamos assim, nos dois filmes da nossa reta final, que são, talvez, hoje o coração do nosso programa, né? A gente vai terminar o Cineclube Luiz Buñuel de hoje analisando dois filmes recentes, aí, filmes do momento, filmes das últimas semanas, né? A gente pode começar analisando o filme Marighella, né? Filme dirigido aí pelo Wagner Moura, a estreia dele na direção, né? Filme também aí rodeado de polêmicas, né? O filme deveria ter estreado no dia 20 de novembro de 2019, se eu não estiver enganado, né? O filme foi censurado. A produtora do filme, a O2, requisitou verbas para distribuição do filme junto à Ancine, né, Agência Nacional do Cinema, e a Ancine vetou o pedido da produtora, né, e o que contraria a norma, né, contraria o que era em geral feito. O filme ficou aí... o filme ainda circulou aí pelo circuito internacional, né? Ele participou, por exemplo, do Festival de Berlim, se eu não estiver enganado, daquele mesmo ano, 2019. E ele estreia agora no cinema nacional, né? O filme também ele ficou envolvido aí em algumas polêmicas, porque antes da sua estreia vazou um link aí também, e uma boa parte do pessoal assistiu o filme antes da estreia dele no cinema, né? O pessoal ficou bravo, mas enfim, são as potencialidades da internet. Difícil. Acho que é a melhor maneira de assistir esse filme. Exato. É a única maneira, talvez. Exato. Bom, companheiros, eu vou fazer diferente. Eu queria perguntar aí para todo mundo o que eles acharam aí do Marighella do Wagner Moura. Qualidades, problemas. O personagem, a figura revolucionária do Marighella está bem representada. Digamos assim, qual o papel desse filme na atual situação política nacional? É um filme que contribui ou não para
para a luta aí contra o golpe à direita, enfim. Passo a bola aí, queria até jogar a bola para o Caetano aí, para ele dar o seu pontapé inicial aí e puxar o debate. Bom, o filme, assisti ele aí de forma não oficial, né? Mas, assim, eu estava esperando bastante esse filme. Como o Zé falou, ele já tinha sido anunciado há um tempo. Mas eu tive, talvez a questão de você criar uma expectativa tenha gerado uma certa decepção no filme. Assim, ele tem esse componente que realmente é muito importante, né? Ele ter se lançado em um filme que busca homenagear aí o nome, né, de um militante comunista durante a ditadura, né? Ainda mais no momento que a gente está passando. Você tem aí um governo repleto de militares e chegou até a ser propriamente censurado, né? E você percebe ao ver o filme que existe uma intenção aí de exaltar a luta, né? O sacrifício pessoal para o coletivo, né? Para uma questão de soberania do Brasil, né? Agora, o filme também, ele, ao meu ver, ele tem certos aspectos problemáticos. Entrando aí mais na questão da própria ideologia que o filme busca passar, né? Ele retrata aí um Marighella, né? Que se considera, acima de tudo, um nacionalista, né? E o filme, ele deixa um pouco de lado o comunismo, né? Da figura histórica. Outra questão também que eu senti vendo o filme é que ele pega exatamente aspectos muito sensíveis, mas de um ponto de vista negativo na, na militância do Marighella, né? Ele está sempre destacando questões de pressões, né, familiares, né, pressões dos companheiros, e mesmo assim durante os momentos que o Marighella está realizando uma ação, assim, né, um assalto ao banco, um assalto a um trem para conseguir armas, você não entende muito bem por que ele está fazendo isso, né? O filme ele não tem uma certa preocupação de mostrar aí a organização, né? Por que isso estava acontecendo? O filme tem também uma posição assim de retratar o Marighella um período muito específico da vida dele, né? Que foi após o golpe militar. O Marighella já tinha sido aí militante, né, do PCB e é logo no começo, né? O filme só pega o final da vida dele. Ele mostra de forma interessante também a crítica que o Marighella faz, né, à posição do PCB durante o golpe militar. Então você tem ali um diálogo com de repente a burocracia, né, e o Marighella está colocando, né, que a indignação dele de não terem lutado, não terem aí contraposto o golpe com uma luta, gerou, né, o regime que eles estão vivendo naquele momento. Eu achei isso interessante no filme também. Deixa eu passar a palavra para você. Bom,
o filme aí ele é bastante interessante porque dá para você discutir muita coisa nele, né? De fato, como o companheiro Caetano mencionou, o primeiro ponto que dá para levantar é que eu acho que esse era o objetivo do diretor, do Wagner Moura, né? Ele, de fato, o Marighella, ele busca destacar alguns traços ali da vida do Marighella que, digamos assim, colocam ou deixam em segundo plano o papel como militante revolucionário, dirigente revolucionário. Eu acho que era um pouco a intenção do Wagner Moura fazer isso. Ele declarou isso algumas vezes, né, que ele gostaria de retratar um Marighella, uma pessoa assim de bem com a vida, um cara engraçado, um cara amoroso, né? O filme dá bastante destaque à relação dele com o filho, né? Com a mulher e esses traços assim, digamos assim, da vida pessoal, digamos assim, né? E o Marighella, enquanto dirigente político, dirigente revolucionário, o guerrilheiro, o, o dirigente da LN, ele de fato, digamos assim, perde densidade, né, no filme. Depois a gente vai analisar o próximo filme, que é meio que um contraposto em termos de abordagem, né, da figura de um dirigente revolucionário, né? Então, assim, do ponto de vista da figura do revolucionário, né, o Marighella, o filme Marighella, ele meio que joga um pouco de água fria, né, nessa perspectiva, né? E eu acho que tá aí um pouco a decepção que o Caetano mencionou no início do seu comentário, né? Não sei se o Paulo concorda com essa visão ou não. Eu concordo com a visão do Caetano. Acho que deixa assim, muito a desejar. eu acho que existe aí uma vontade do diretor, né, do Wagner Moura, de fazer um cinema mais político, né? Mas eu também, assim, eu vejo que ele buscou fugir um pouco de enfrentar o problema, né? Essa questão do Marighella nacionalista, né, exaltada, assim, né, do Brasil e tudo mais, um pouco mostra isso, né? Ele meio que tenta suavizar, né, a coisa. Não é ele não está lutando ali pela Revolução Comunista, ele está lutando ali por todos os brasileiros. Então, é uma coisa meio, é um discurso mais fácil, né, ao meu ver. E essa questão, né, de focar muito, assim, realmente é possível compreender, né, que era um momento muito difícil de você militar, sendo revolucionário, e ainda mais na luta armada, mas ele tem uma atenção muito forte na questão negativa, né? O filme, ele mostra as torturas, né, de uma forma bem brutal. Ele mostra os militantes é, é, dedurando, né, os seus companheiros, depois se matando. E eu gostaria, assim, para quem tiver interesse, né, contrapor, assistir o filme, né, ver se o que acha, mas também assistir, né, as declarações, né, na Comissão da Verdade dos militantes da LN, que é possível encontrar no YouTube, né, que eles contam como é que era a ação deles, como é que era a vida e tudo mais, como é que era a vida antes do golpe, o que fizeram antes de militar. É uma experiência também muito legal, assim. E, acho que é possível encontrar, assim, se você procurar a Comissão da Verdade, né, militante LN, tá no YouTube. Comentários, Paulo? Eu acho que a gente pode seguir, se der tempo. Próximo tema.
Eu acho que o Caetano ele falou muito bem. Acho que já deu um bom comentário. Assim. Não sei se você... Eu queria destacar, né, que o Marighella, de fato, ele tem esses problemas, mas ao fim e ao cabo, né, eu considero o filme como um filme bastante importante aí na cena do cinema nacional, né? Porque assim, eu também acho, eu concordo com os pontos que o Caetano levantou em termos de críticas e limitações ao filme, mas no final das contas, né, ele é um filme que, assim, mal ou bem, retrata e resgata a figura de um dos principais revolucionários brasileiros aí da história, né? Uma figura aí que todo revolucionário deve defender, apesar dos seus equívocos políticos, né? O programa político da LN ainda tinha muitos problemas, o método o método guerrilheiro também tinha muitos problemas, enfim, toda uma concepção com a qual a gente não concorda e que, em geral, explica a derrota desses movimentos na luta contra a ditadura, né? Mas o filme tem esse ponto positivo, né? O filme resgata essa figura, né? O Marighella ainda não havia sido retratado no cinema nacional, né? Uma figura desse porte é importante ser trazido aí ao público brasileiro, né? Muita gente, sem dúvida, vai ter acesso ou vai conhecer um pouco mais do Marighella a partir desse filme aí, né? Por mais que o filme tenha problemas na hora de representar o Marighella, de fato ele tem. E um outro ponto a ser destacado, eu acho, no filme é, de fato, essa questão da representação da ditadura militar brasileira, né? O filme retrata o momento ali do auge da repressão, né? A gente está falando ali a organização ALN era a principal organização guerrilheira na luta ali contra a ditadura, né? O Marighella, inclusive, foi considerado o inimigo público número 1 da ditadura, né? E, nesse sentido, né, o filme ele aborda, digamos assim, o ponto culminante da repressão contra os opositores, né? O filme tem algumas cenas ali de tortura, principalmente no final do filme, que são, assim, bastante chocantes ali. Cenas de choque elétrico, militante sendo espancado, ridicularizado. Ele tem eles dão esse destaque aí pro delegado de polícia, né, que no filme, se eu não estiver enganado, é o delegado Lúcio, né, que na verdade é a representação do Sérgio Paranhos Fleury, que no filme é interpretado pelo Bruno Gagliasso, e o filme dá bastante destaque a esse personagem, né, mostra ele como, digamos assim, o protagonista da repressão, né, mostra os métodos aos quais ele recorreu para lutar contra os guerrilheiros, enfim, a ALN em particular no filme, né? Mostra também a ativa participação dos norte-americanos, né, na repressão, no suporte à ditadura militar, que é um outro ponto positivo também do filme, né? E, enfim, no final das contas, né, eu acho que, assim, é um filme que todo mundo deve ver aí, e eu acho um dos fatos mais marcantes aí do cinema nacional nos últimos tempos. Aí. É um filme que, de fato, todo mundo deve ver aí, assistir, criticar, analisar, ver os problemas, mas de fato um acontecimento do cinema nacional, o Marighella. Bom, feito aí a análise do Marighella, podemos passar para o nosso último filme do programa de hoje, que é o Judas e o Messias Negro, né? Filme aí também que estreou esse ano e mostra também esse aspecto da repressão estatal contra as organizações do povo em luta, né? No caso aqui, mostra como o FBI desbaratou a seção de Illinois
do Partido dos Panteras Negras, né? O filme mostra aí a trajetória, o momento de ascensão de uma das lideranças dos Panteras Negras ali em 69, né? Mostra a ascensão do Fred Hampton, principal dirigente dos Panteras Negras do estado de Illinois. Ele ascende no momento de escalada da repressão, né, do Estado norte-americano. O principal chefe do FBI na época, representado ali no filme pelo ator Martin Sheen, né, o Edgar Hoover, famoso aí, chefe do FBI, um dos principais responsáveis pelo desmantelamento, pela repressão aos Panteras Negras, né, declara, né, logo no início do filme, que era preciso impedir o surgimento de um Messias negro, né? E para combater o Messias, o que o FBI faz é criar um Judas, né? No caso, é criar um infiltrado ali e inseri-lo na organização dos Panteras Negras. O filme mostra aí a trajetória do infiltrado e do revolucionário, do Messias Negro, Fred Hampton, né? O infiltrado é o William O'Neill, né? É um criminoso comum, né? Um ladrão que, após um assalto mal sucedido aí, foi pego pela polícia e uma vez que o FBI entrou em contato com ele, propôs ali e convenceu o William O'Neill a se infiltrar na organização dos Panteras Negras, né? E o filme se desenrola aí analisando essas duas personagens, né? Eu passo a bola aí para os companheiros para eles destacarem aí primeiro, né? Como que o filme, digamos assim, retrata o Fred Hampton em primeiro lugar, né? É um ponto a ser destacado, né? Qual que é a perspectiva a partir da qual o Fred Hampton é apresentado, né? E em segundo também eu gostaria que os companheiros destacassem também o William O'Neill, né? O infiltrado, né? Como que se desenrola essa questão dessa figura que é sempre uma figura meio ambígua, né? Porque ele, em grande medida, para se infiltrar, ele tem que atuar em favor, em alguma medida, do partido dos Panteras Negras também, né? E volta e meia, essa ambiguidade, ela aparece também no filme, né? Passo a bola aí para os companheiros. Eu acho que, assim, os atores, eles fizeram um bom trabalho, né? Interpretando essas duas figuras, né? Também o caso do William, né? Como o Isaías falou, é uma personagem bem ambígua, né? Mas o filme, ele explora bem essa ambiguidade, né? Bem no começo tem um diálogo desse personagem com um policial e ele tá questionando, né, por que ele não usa arma para assaltar, né? Ele usa um distintivo policial. E aí ele coloca que na comunidade negra as pessoas temem muito mais a polícia do que uma arma. E a partir daí ele passa a ser usado, né, eles fazem um acordo, né, que ele não seria preso, mas ele teria que se infiltrar na organização dos Panteras Negras. E o caso do Fred Hampton, né, ele eu fiquei impressionado, assim, com uma forma como ele foi retratado, né, no filme norte-americano. Ele é colocado aí como uma pessoa verdadeiramente militante da causa aí que ele defende. Você vê ele organizando, né, o partido, ele
fazendo cursos de formação política para a comunidade negra, fazendo discursos inflamados, né, defesa aí da revolução. Você tem ele até articulando com outras organizações, né, de outros grupos, né, outros setores da sociedade. Tem até ele vendendo jornal também, que eu achei isso bem legal, assim, no filme. Eu acho que a avaliação, né, que seria que a própria revolta atual, né, nos Estados Unidos, ela impulsionou aí um filme muito, muito competente, mostrar aí a luta dos Panteras Negras. Eu passo a palavra. Bom, eu pessoalmente eu concordo com essa avaliação do Caetano. Eu acho que o filme, assim, do ponto de vista de militância revolucionária, é um filme, assim, muito bem feito, muito bem produzido. Como o Caetano mencionou, né, tem essa cena aí, você vê o militante, você vê o próprio Fred, né, na rua, vendendo jornal, que nem nós fazemos aqui no especial. E tem uma mulher que passa, mulher assim, que não tá dando bola para essa situação política, para qualquer questão política que eles estão tentando falar sobre, né? E aí depois, quando corta a cena, eu achei muito engraçado isso, você vê que essa mesma mulher, depois de um tempo, ela virou secretária do partido. Ela entrou no partido de cabeça, assim. Você vê, né, o poder de uma organização política, de uma teoria mais séria, assim, mesmo que seja uma teoria que nós não temos completo acordo, ainda é uma teoria de cunho revolucionário, né? Que pelo menos percebe essa realidade. Então, assim, é um filme bem rico nesse quesito. Eu senti falta na segunda metade do filme de um pouquinho mais disso, né? Mas eu entendo porque eles não demonstraram mais trabalho e atividade militante. Assim, depois de... Eu não vou falar porque é meio spoiler, né? Acho que eu vou esperar o pessoal ver o filme antes de dar spoiler do filme. Mas tem na segunda metade do filme, o filme meio que passa para outras questões que talvez são mais relevantes para a história do Fred Hampton, né? E acaba que a militância em si, a atividade militante, o suporte ao partido e a arrecadação de fundos, coisas e tal, elas meio que perdem a posição central, né? Mas sem dar spoiler, eu não sei se os companheiros teriam mais a falar sobre o filme. Passa a bola aí, para os complementarem. Eu queria. Você falar assim. Vai lá. Não, é só reforçar, né, que essa questão também que os Panteras Negras aí, eles é mostrado, né, toda a questão do armamento, né, que eles falam, né, aí a militância deles contra a polícia. O filme ele também não, não esconde isso, né. E é isso, né? Reforçar também no determinado momento eles têm um problema com a sede e eles fazem lá um mutirão, né, com as pessoas para resolver. E é um filme assim bem bem instigante de assistir, né? Tem uma trilha sonora muito boa, né, imagens de época, um roteiro também bom. O discurso do Fred Hampton no meio do filme é muito bom também. E eu acho interessante como eles retratam a polícia, né? Eu acho que não tem nenhum elemento policial bem retratado nesse filme. Zero. Acho que claro, né? Acho que não tem nenhum elemento também, assim, político liberal, pequeno burguês, que também é bem retratado nesse filme. Nenhum. Então, o filme ele é realmente um filme bem desenvolvido, né? Sim. Atenção. E foi a surpresa, né? Esse filme. E até o fato de ele ter chegado no próprio Oscar.
Mas realmente também a situação, a crise nos Estados Unidos ela é muito profunda, né? Então abre certas brechas, ao meu ver, para filmes como esse. Não, exato, eu concordo com os companheiros. É interessante a gente analisar esse ponto, né? Porque é um filme da Warner, né? Uma das grandes empresas capitalistas aí do cinema, e o filme chegou ao Oscar, né? Inclusive o Daniel Kaluuya, que faz o Fred Hampton no filme, ele ganhou o prêmio, né, de melhor ator coadjuvante. O filme concorreu a outras estatuetas também. E, de fato, né, é um filme pró-Panteras Negras, né? Isso é um ponto fundamental, né? O filme, de fato, busca retratar ali por meio do Fred Hampton, ele mostra, digamos assim, o funcionamento do partido, né? O trabalho de educação política, a participação das mulheres nos Panteras Negras, o trabalho coletivo, como o Caetano mencionou, no episódio em que a polícia destrói a sede do partido, né? Como todo o bairro se juntou e reconstruiu a sede, né? Mostra o trabalho de articulação, de alianças que o Fred Hampton construiu ali em Chicago, né? A aliança que ele forjou ali com agrupamentos que também sofriam a repressão policial, né? Agrupamentos de brancos, de porto-riquenhos. O filme dá destaque a esse ponto, quer dizer, de fato, o Fred Hampton ele é mostrado aí assim, como um revolucionário que atua nas mais diversas esferas do trabalho militante, né? Trabalho de educação teórica, de agitação e propaganda, dá muito destaque à figura dele como orador, né? Ele era bastante conhecido, o Paulo mencionou os discursos dele, o discurso que ele faz quando ele sai da prisão, né? Porra. E, negócio demais, né? E de fato tem esse ponto positivo. O infiltrado, né, você vê, por meio do infiltrado a gente entra em contato com a figura da repressão policial, do FBI, né, do agente do FBI com o qual ele se relacionava, e que é digamos assim, um intermediário entre digamos assim, o chefe máximo, né, que é o Edgar Hoover, que é representado ali como uma figura, assim, um racista total, né? É o cara que dá a linha, de fato, da política do FBI, né? É muito claro isso, porque o agente com o qual o infiltrado tem relação digamos assim, um subordinado ali do chefão, né? E o discurso, enfim, ele permanentemente ele tem que convencer o infiltrado de que ele deve fazer o trabalho e tal, né? E é muito comum o discurso dele de que os Panteras Negras são uns radicais, né? Assim como a Ku Klux Klan, né? Seriam aí as duas faces da mesma moeda, e o que caberia ao FBI é combater os extremos, né? É o discurso que o agente do FBI volta e meia faz para o infiltrado, né? Mas quando o agente do FBI se reúne com a cúpula do FBI, né, com o Edgar Hoover, aí o discurso já não é esse, né? O discurso é de que os Panteras Negras são o inimigo número 1, né? É muito interessante uma das cenas finais em que o Edgar Hoover dá a ordem para eliminar, de fato, dar a machadada final nos Panteras Negras, no Fred Hampton em particular, né? E ele argumenta no seguinte sentido para o agente do FBI, né, que, digamos assim, hesita um pouco, né, inicialmente, né? Ele chega a falar, bom, você quer ver você tem uma filha aí de não sei quantos anos, uma filha pequena, né? O que você vai fazer quando ela aparecer com um negro na sua casa? É assim, quando o filme dá bastante destaque a esse ponto, mostra digamos assim, qual que é o discurso público que eles têm que fazer,
e o que eles realmente pensam, né? O que de fato orienta a política deles, né? O discurso é de que a Ku Klux Klan e os Panteras Negras são entidades equivalentes e a política do FBI é a política da moderação, né, do combate aos radicais, aos extremos, né? Mas o que fica claro é que toda a fúria, toda a máquina de repressão é voltada contra os Panteras Negras, né? É de fato, como o Caetano mencionou, para um filme desse quebrar aí os círculos de restrição que sistematicamente são impostos, né? É porque a crise norte-americana está muito grande, a radicalização está muito grande, né? Eu queria, para fechar o programa, inclusive, destacar aqui o blog do Cineclube Luiz Buñuel no DCO. Os companheiros devem saber, assim como a gente criou um canal novo aqui do Cineclube no YouTube, a gente também tem o nosso blog vinculado ao Diário Causa Operária, né? Tá aí o blog, a gente inclusive tem uma resenha sobre o filme Judas e o Messias Negro, né? Para quem quiser acompanhar, só acessar o portal, né? Tá aí o artigo, para quem quiser ler, ver uma análise um pouco mais detalhada do filme, aproveitar e já acompanhar também as novidades do Diário Causa Operária, né? Quem quiser pode acessar aí causaoperária.org.br e acessar também o blog do Cineclube Luiz Buñuel, que tem aí uma resenha bastante interessante. A gente, de fato, dá destaque a essa questão da radicalização política, da crise política e social que vigora aí na principal nação imperialista do planeta, né? Bom, chegamos aqui no nosso horário, companheiros. Já vou me despedindo aqui do companheiro Caetano, do companheiro Paulo Henrique. A gente se vê na próxima sexta-feira, mais episódio aí do Cineclube Luiz Buñuel. Não deixe de acompanhar daqui a pouco o resumo do dia com o companheiro Antônio Carlos Silva. E amanhã é dia de análise política da semana com o Rui Costa Pimenta ao meio-dia. Companheiros, grande abraço aí, a gente se vê na próxima sexta-feira. Boa noite. Um abraço aí, pessoal.